Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Dirce Tomás e depois dos 60 anos resolvi virar reflexoterapeuta dos pés. Outro dia eu estava com um paciente na maca, olhando para o pé dele, ativando os pontos, porque na reflexologia a gente ativa o ponto do fígado, do rim, do intestino. Olhava para ele e ele às vezes fazia cara de choro, de dor, outras vezes ria de cócega. E de repente eu olhei para aquele pé e falei assim: puxa, será que eu poderia ativar a conta bancária dele aqui? Imagina, né? Seria uma coisa assim. Imagina a cena: manchete de jornal, mulher 60 anos mais, ela está ativando a conta bancária das pessoas. Bom, brincadeiras à parte, que isso é ilusão, é, se alguém dissesse para mim quando eu tinha lá 18 anos: o que você vai fazer depois de 60? Eu diria assim: ah, estarei aposentada, assistindo TV, descansando, lendo ao pôr do sol. Uh, Imaginou, Bel? já imaginou? Imaginou isso, né? Mas, de repente, apareceram pessoas na minha vida. Essas pessoas podem ser uma mentora, um guia, uma pessoa que te incentiva. E na minha vida apareceram principalmente duas: a Bel e a Natália, que está por trás das câmeras, nossa editora. Gratidão, meninas, Gratidão, gratidão, gratidão. né? Então, e o que quer dizer isso? Elas vieram para mostrar que existem outros caminhos, que existem outras coisas que a gente pode fazer nessa vida. E eu estou aqui como prova. Por quê? Se uma mulher com mais de 60 anos pôde voltar a estudar, ela pode estar falando aqui para vocês diante das câmeras. Imagina o que a vida ainda pode me trazer de surpresa. Hoje temos uma pessoa que vai falar bastante sobre isso. Bem-vindos ao Ainda Posso. E com certeza eu ainda posso, Bel. E você? Eu também ainda posso. E vocês estão bem? Bora lá para mais um episódio aqui do Ainda Posso Pode. Agradecer a vocês, nossos patrocinadores, porque sem vocês nada disso seria possível, né? Então hoje nós temos o Passaporte Terapêutico, que é uma delícia, e a Isabel da Bela Chamas. Se você está aqui nos assistindo, muito obrigada por nos acompanhar. Deixa o seu like, acompanhe aqui o nosso YouTube, o nosso Instagram e quer participar? Chama a gente no direct, manda um e-mail, fala com a gente lá no YouTube. Será um prazer ter você aqui conosco. Nós queremos aí escutar a sua história, saber como que você está levando a sua vida, o que você está fazendo de bom, o que você está contribuindo para a sociedade, para o seu entorno, enfim. Toda história conta aqui no nosso podcast, tá? E hoje a gente tem um negócio muito legal para trazer para vocês mulheres, né, Dirce? 40, 50, 60, seja lá qual for a sua idade. Nós hoje estamos aqui com a Paula Curcio. Ela é mentora de carreira. Seja muito bem-vinda, Paula, ao nosso podcast. E se sinta em casa. Eu tenho certeza que hoje, gente, a gente vai aprender muito, hein? Bom dia, meninas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra estar falando com vocês e com o público de vocês. E fico muito à vontade de estar aqui conversando com vocês, porque eu adoro contribuir com as pessoas, adoro também trabalhar com as mulheres 40, 50, 60 a mais. Porque, sim, meninas, vocês ainda podem. Ai, que bom, ainda bem. Que Então, Bom, Paula, nos conta aqui quem foi a Paula antes desta bom, mentoria e quem é a Paula hoje. Bom, antes de ser mentora de carreira, eu era uma profissional CLT como a maioria das pessoas, né? Então eu comecei ali como recepcionista, eu costumo brincar que eu comecei do operacional ao estratégico. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu cheguei até a posição gerencial, que sempre, quando eu comecei minha carreira ali, dentro da área de vendas na época, eu sempre tive um diferencial muito grande de estar almejando a gestão. E daí eu tive a oportunidade porque um gestor, ele saiu, ele se aposentou e eu era o braço direito dele. Então ele falou assim: "Olha, eu estou saindo, mas estou te indicando para minha posição", né? Então eu fiquei super feliz porque imagina, isso foi aos meus 21 anos.
Então, eu era Uma extremamente menina, né? jovem, não tinha terminado a faculdade ainda e já assumi tamanha responsabilidade. Obviamente, fiz muitas besteiras, mas fui me desenvolvendo ao longo dos anos. E quando eu cheguei na gestão comercial de uma empresa que era extremamente pequena, e eles me pediram, né? Eles eram de uma pessoa e vieram para São Paulo e me pediram ajuda, Uhum. porque eles tinham ali algumas homologações a serem feitas, né? De desligamento de profissionais. E eu acabei indo para ser apenas uma proposta na homologação. E algumas tiveram ali algumas ressalvas, algumas coisas na empresa na época, porque eles eram de outro estado e não sabiam que aqui era outra regra, diferente de lá, e eles seguiam a regra de lá, para todo mundo, São Paulo e João Pessoa. E daí eles me pediram ajuda para ajudar a implementar isso aqui em São Paulo. E foi tão bem sucedido que logo em seguida eles me convidaram para fazer um projeto de RH. Gente, eu não entendia nada de RH, eu não era formada em RH. Na faculdade eu fiz administração, mas tinha uma ênfase que eu podia escolher RH, que na época era um Aham. departamento pessoal, e também tinha a possibilidade com ênfase em marketing. Eu segui com a ênfase em marketing, que era mais minha cara do que departamento pessoal. E dentro disso, eu fui me apaixonando, eu falei assim: "Gente, como eu faço isso?". Mas enfim, fui usando a minha criatividade ali para pensar, fui lendo livros, fui conversando com pessoas que atuavam na área, consultorias, e comecei o meu trabalho ali ajudando a desenvolver um RH, porque eles queriam vender para uma multinacional e não t e batia no RH. Então eles pediram a minha ajuda para isso, foi tão bem-sucedido que eu entrei lá gerente comercial e fiz a minha transição de carreira internamente. Olha que legal. Uau! E isso eu tinha o quê? Eu entrei lá com 37, isso eu já tinha se passado uns 3 anos, já estava com 40 anos. Então foi a minha terceira transição de carreira, e foi interna, e foi para o RH. Então foi uma coisa bem interessante, bem legal. E eu fui, conforme eu fui conhecendo, aprendendo, eu fui me apaixonando por RH. Então eu costumo dizer que o RH acabou me ajudando muito nisso. E depois eu contratei um coaching para me ajudar, na época que o coaching veio para o Brasil e contratei um coach para me ajudar para entender melhor e para melhorar minha liderança em RH. Uhum. E eu acabei me apaixonando, eu tive uma mudança de vida 360 graus, mudei a minha vida e a minha carreira, na Olha verdade, que naquela legal. época. E eu falei assim: "Gente, eu tô aqui, mas, né, tava indo e eu não tava mais feliz ali sendo a gestora de RH da empresa". E aí foi quando eu falei assim: "Não", e nas entrevistas, quando eu chegava na etapa comigo, eu fazia entrevista, fazia perguntas, as pessoas não sabiam responder, se perdiam, não se vendiam bem ali. Eu falei: "Poxa, e se eu mudasse de lado? E se ao invés de ser a gestora de RH, eu fosse ensinar para essas pessoas de como elas podem se comportar em uma entrevista, se recolocar?". E comecei fazendo um piloto com 5 amigos que estavam ali, né, 2 procurando transição de carreira e 3 desempregados. Fiz uma troca, porque eu tinha que ter depois eu fazer a minha formação em coaching, por conta disso, porque eu me apaixonei tanto por essa mudança e eu queria ajudar pessoas a terem essa Uhum. mesma mudança, principalmente mulheres. E porque eu já era mãe, né, já estava numa certa idade que todo mundo dizia que o mercado já não olhava mais pra gente. E eu posso comprovar com isso que é mentira. Né, que o mercado sim, Aham. ainda olha, Ainda olha, né? obviamente, não vou ser hipócrita e dizer que não tem lugares que não vão olhar, isso é verdade, mas a Uhum. gente tem que entender, como no empreendedorismo, qual o nosso público-alvo, quais são as empresas que ainda contratam profissionais acima dos 40. E a gente tem que entender também que hoje o mundo mudou, né? Exato. Hoje, até turismo está de olho em quem? Nas pessoas com mais de 50, Sim, 60, 70 sim. anos, né? Quando você vê que o interesse está mudando a idade, Uhum. porque a expectativa de vida aumentou, Aumentou. então você tem que mudar também tudo É. isso, né? Exatamente. Mas você está nos contando isso, mas conta para Sim. mim assim, como realmente nasceu a mentoria? Bom, a mentoria ela nasceu com esses meus 5 amigos, né, que estavam ali procurando recolocação.
2 eram transição e 3 eram em busca de recolocação. E eu estava começando minha formação de coaching, e para me formar eu precisava de 5 atendimentos completos. Ah, Então eu fiz uma proposta de quem já estava nessa jornada de autoconhecimento, assim como eu, e eu falei: "Olha, não sei se vocês têm acesso a um valor de um coaching, hoje custa R$ 6.000. Uhum. Eu posso fazer para vocês, a gente pode fazer uma troca, na verdade. Quem estiver buscando recolocação em transição de carreira, eu posso apoiar nisso com a metodologia do coaching. Então, se vocês tiverem interesse, eu não vou cobrar nada de vocês, vamos porque fazer uma troca. vamos fazer uma troca, porque na verdade vocês precisam de um trabalho, E 2 queriam você? crescimento e 3 queriam trabalho, e eu precisava ter os atendimentos. Então, foi uma troca bem bacana. Todos eles conseguiram, foram os meus 5 primeiros Olha cases que de legal, sucesso, né? todos atingiram seus objetivos, né. Então, os que estavam buscando recolocação, eles conseguiram ali, os 3, na empresa que eles buscavam, para o cargo que eles almejavam e para ganhar o salário que eles queriam. Gente, como é importante isso, né? Ter alguém que te Que guie, diga. que É, te Sim, diga, olha, vai por é. aqui, aqui você vai É que conseguir. eu sempre falo, é muito mais fácil Muito quando você tem mais alguém que te fácil. orienta, que te dá o caminho das pedras, porque daí você não tem que ficar desbravando, né? exato. Então, assim, você já sai na frente de um monte de gente aí que tá ali, entre aspas, concorrendo com você por essa vaga ou por esse projeto, enfim, né? Eu acho muito interessante isso. Exato, é sair na frente da nossa concorrência no processo seletivo, assim como também é a gente conseguir acelerar o tempo do outro, Uhum. né? Então, às vezes você vai demorar mais tempo para conquistar isso. E começou a mentoria com o meu primeiro método, que é Pilares de Recolocação. Em 2024, eu lancei um projeto específico para mulheres 40 a mais, que eram mulheres 40 a mais, a revolução do mercado, que era exatamente para ajudar nessa transição, então começou com esse nome. E depois de um tempo eu amadureci a ideia, tive bons resultados, ajudei muitas mulheres ali a conquistarem a sua transição. E eu pensei, poxa, Paula, você tem uma carreira tão relevante, né? Depois também, quando eu fiz a transição de carreira de fato, que foi a minha quarta transição já com 42 anos, quando eu fiz a minha quarta transição de carreira e foi muito focado de sair da gestão de RH para o meu próprio negócio, então foi muito bacana, porque também não só a questão de ter ali o desenvolvimento já desse método, que era o meu carro-chefe de vendas e é até hoje, né? Hoje a gente tem a mentoria gamificada com aulas gravadas e sessões ao vivo comigo. Hoje é uma mentoria em grupo, não Uhum. mais individual. É, veio Mulheres 40 mais a revolução no mercado, que a ideia era exatamente mostrar para as mulheres acima dos 40 que os 40 de hoje é os 30 do Aham. passado, né? Então hoje mulheres acima dos 40 sim têm oportunidades de mercado ainda, não só para ser um profissional CLT, mas tem condições de empreender. E Uhum. daí foi onde nasceu a consultoria, na verdade, a formação para consultoria de carreira. Porque ao longo da minha carreira como coaching, eu tive momentos que eu atuei também como consultora de carreira para uma grande consultoria de Executive Search aqui de São Paulo, né? Na verdade, ela tem filiais em outros locais, que é a Thomas Case Associados. Uhum. Ah, Então, dentro disso, eu tive um bom resultado lá, porque logo depois que eu virei a chave, que eu fiz a minha quarta transição de carreira, o que aconteceu? 6 meses depois veio a pandemia. Então, eu precisei dar uma pausa no meu empreendimento e voltar para o mercado. Sim. E foi onde eu ingressei na Thomas Case Associados como consultora de carreira na época júnior. E em questão de 2, 3 meses eu fui crescendo. E aí eles chegaram uma hora que eles falaram assim, meu Deus, né? Porque eu já tinha uhum, ali o nível mais Já tinha sênior, experiência, já tinha uma bagagem experiência, bagagem anterior. sênior, é. já tinha atendido por mim mais de 500 pessoas. Então, foi o ponto que fizeram eles me contratar. E eu, em 2024, eu me desliguei da empresa e saí de lá como gerente de operações e carreira, ou seja, eu desenvolvi a metodologia deles. Uhum. Agora você diz, olha só, você trabalha muito, cuida de Sim, todos à sua volta sim, e quer ter mais equilíbrio? Quer ou não? sim, Todo mundo é quer, muito né? importante. Já imaginou viver isso tudo num só dia, gente? Reiki, reflexologia dos pés, quick massage, tarô, equilíbrio energético e até uma terapia focada em corrigir sua visão.
Imagina pagar um único valor e poder experimentar todas essas terapias num só dia, num só local, num ambiente tranquilo de autocuidado. É exatamente isso que você vai viver no Passaporte Terapêutico. Um dia para se reconectar com você, recarregar suas energias e sair de lá mais leve, Bel. Vai. Olha, eu recomendo. Vai lá que vocês vão adorar. Mais forte, mais preparada para enfrentar a rotina do dia a dia. Se isso faz sentido para você, nos procure. Segue o perfil no Instagram, @passaporte terapêutico. Gente, segue meu conselho aí. Vai lá que vocês vão adorar. Eu, pelo menos, adoro. Mas, Paula, diz pra gente aqui, Uhum. como que você descobriu o seu verdadeiro propósito, né? Você chegou no seu verdadeiro propósito. E como foi a sua jornada, assim? Quais foram os piores dores que você passou nesse processo? Que a gente sabe que, assim, nada é tudo lindo, maravilhoso, acontece do dia pra noite, né? Conta um pouquinho dessa tua jornada pra gente. Bom, quando eu comecei, a minha principal dor era não ter tanta clareza assim do que eu ia fazer. Então, eu meio que, como eu descobri meu verdadeiro propósito, né, voltando um pouquinho para sua primeira pergunta. Na verdade, quando eu fiz a formação coaching, Hum. a gente teve ali um teste chamado Ikigai, Ah, o Ikigai. que é a Tá. razão de viver. Aham. Então, até hoje eu aplico essa ferramenta porque é incrível. E, obviamente, o Ikigai, para quem não sabe o que é, ele é uma filosofia de vida ali da ilha de Okinawa, que não necessariamente é igual a gente aplica aqui no Ocidente, que é Uhum. voltado para carreira e Diferente. tal. Uhum. Mas é bem diferente o propósito deles nisso. Mas, assim, dentro disso, nessa aplicação de ferramenta, você tinha ali que eu fiz, era assim, você tinha que falar ali as 4 pilares do Ikigai, que era o que o mundo precisa, no que eu sou boa e posso ser paga, no que eu sou ótima e no que eu amo fazer. Então, autoconhecimento puro aqui, né? A Uhum. única coisa que tem envolvido em dinheiro é o segundo pilar. Mas dentro disso, aplicar a ferramenta e no final, tudo que você disse, você fazia um cruzamento de palavras para tentar descobrir as Uhum. profissões. E todas as palavras que eu trouxe me levavam para mentoria de carreira, me levavam para trabalhar com pessoas, desenvolvendo pessoas no RH ou dentro de empresas. Mas foi assim que eu descobri meu verdadeiro propósito e é assim que eu ajudo as mulheres a descobrirem o Uhum. seu verdadeiro propósito na minha mentoria. E a minha principal dor naquela época era não ter a clareza de que, poxa, exatamente o que eu vou fazer em carreira. Por mais que lá no começo eu já tinha feito alguns trabalhos de recolocação, transição de carreira, eu não tinha uma certeza se realmente eu queria fazer isso. Mas todo mundo que me procurava era sempre para trabalhar esses 2 pilares. Certo. Então eu falei assim: bom, pensei, refleti, mas obviamente eu também precisei de um mentor ali para me guiar nisso, Uhum. porque dentro dessas dúvidas lá fui eu falar com o Vitor, que era o meu mentor na época, e falei: Vitor, me ajuda com isso. Olha, o que tá acontecendo é isso. Quando a gente fez Ikigai, deu esse resultado, porque ele não ia lembrar, né, que já fazia um tempinho. Deu esse resultado, mas olha, eu só tenho procura para isso. Eu queria trabalhar gestão de carreira, planejamento. Eu queria trabalhar outras frentes de carreira. Eu não queria só ficar trabalhando recolocação e transição. Uhum. E também era uma coisa assim, na mesma, ali no Instagram, quando eu comecei, né, se você forem ver os meus posts, a hora eu tava Já falando andei de. espiando, A hora eu tá? tava falando, que bom. A hora eu tava falando de recolocação e a hora eu tava falando de transição junto e misturado. E então eu não tinha muita clareza do que exatamente no meu negócio eu Uhum. iria seguir. E foram se passando ao longo dos anos, eu fui tendo procuras, me tornei uma referência em recolocação e transição de carreira, trabalhando marca pessoal também dentro do LinkedIn, posicionamento, e me tornei, né, uma referência nisso. E dentro disso, hoje, o carro-chefe da minha empresa ainda continua sendo pilares de recolocação. Não vou deixar de trabalhar com recolocação tão Uhum. cedo, né? Que Porque legal. tudo que eu tenho hoje Volta para foi isso, né? conquistado através disso. Mas dentro do contexto, hoje eu tenho um novo projeto, que é a formação de consultora de carreira, que basicamente eu vou ensinar para essas mulheres a jornada que eu Uhum. trilhei dentro da consultoria de carreira. Por quê? Porque às vezes a gente está ali numa indecisão do que fazer da nossa carreira e a nossa principal dor é a falta de clareza.
Porque alguma coisa, às vezes, não encaixa. A gente escuta conselhos de várias amigas, mas nenhuma especializada, Uhum. né? Então, essa é a diferença de você conversar de ter uma mentora Uma que é a sua amiga mentora. e ter, Aham. ter uma pessoa que te orienta, sendo sua amiga, e que no achismo dela, e não, nada contra as Sim, amigas, né? claro, Que são claro. muito É porque importantes. cada um dá a Às vezes não sua levanta opinião o de que a acordo gente. com o que ela É, vive também, Exato. né? Então é Exatamente. normal, E é né? normal, é a experiência de vida dela. Isso. Então, não tô aqui criticando as amigas. Não me entendam mal, gente. Mas dentro disso, o que é importante dizer que uma mentora vai conseguir te ajudar a ter essa clareza, Uhum. né? ela vai ter a visão por fora, É Exatamente, porque ela não não é vai. emocional, parcial, né? Exato. Imparcial, ela vai saber ali. Exato, vai ser uma avaliação profissional, né? tem a Como para emoção. qualquer. Exatamente. Então, isso faz a diferença. E também, muitas mulheres chegam ali aos 40 e, poxa, às vezes estão em uma carreira, eu já atendi várias pessoas assim, que, poxa, meu pai que escolheu para mim, porque ele ia pagar minha faculdade e ele falou que eu tinha que fazer administração para ganhar dinheiro. É, ah, mas eu queria fazer educação física. Eu atendi uma pessoa assim. E o que aconteceu? A gente foi trabalhando, entendendo que as questões dela eram muito latentes na infância, onde os pais não tinham dinheiro para comprar as roupas, alimentos. Então, ou eles alimentavam, ou eles davam roupas. Então, elas ganhavam muitos Uhum. dali de parentes. Às vezes não ficava tão certinho, às vezes ficava um pouco apertado, mas tinha que usar porque era o que tinha. E ela depois tinha mais dificuldade de se posicionar melhor, de comprar roupas caras para ela, porque afinal de contas, Ela, hoje ela é uma executiva, né? Então ela já não é mais aquela aquela menina menina, que né? não tinha Uhum. condições. Hoje ela tem muita condição e mesmo assim não se permitia de comprar coisas caras para ela por conta dessa crença limitante da infância. Então, tudo isso vai travando o nosso caminho. Chega no momento que a gente não tem clareza do que exatamente a gente quer fazer. E é onde o Ikigai entra, que nos ajuda a entender melhor qual seria a jornada. E também, hoje, eu tenho um teste ali no meu Instagram que a pessoa pode fazer para ver se ela tem ou não perfil para ser uma consultora de carreira. Legal, muito Legal. legal. Mas, Paula, você falou bastante de carreira, Sim, bastante do profissional, mas quem é a mulher que você se tornou depois dos 40? bom. A mulher que me tornei depois dos 40, eu nunca imaginei que ela existiria um dia. Porque Opa! antes. Exatamente, porque às vezes a vida nos Eu também estou surpreende. surpresa, pode Sim, ter certeza que eu sim. estou Né? surpresa. Porque a vida nos surpreende muitas Ah, vezes, né? E às vezes a gente vai tendo uma trilha ali e a gente não entende muito bem. Bom, hoje eu tenho, né? Hoje não, já tenho a Bruna, que tem 24 anos, que hoje é independente, né? Faz ali a faculdade dela de psicologia, tá desenvolvendo ali a carreira dela, já tá pensando em fazer um empreendimento Bruna é sua próprio, é a Sua filha. minha filha. Ah, filha. tá. Né, eu fui casada por muito pouco tempo, fiquei 8 anos casada, já tenho mais de 20 porque eu brinco que eu tenho mais tempo de divórcio do que eu tive de casamento. Mas eu entendo que, né, sendo casada, tendo uma família, eu talvez não fosse a mulher que eu sou hoje. Uhum. Então eu honro aquela mulher do passado, aquela mulher que teve depressão, Que ansiedade, aprendeu com tudo isso, exatamente, né? que sofreu por muitos anos, porque não entendia muito bem aonde estava e onde queria chegar. Então, tudo isso foi culminando, foi assim, a minha carreira ela foi construída de uma forma que, como a da maioria da nossa geração, é uma carreira que foi na intuição, né? E na Uhum. verdade não deveria ser assim. Deveria, no nosso país, investir mais em testes vocacionais, em ferramentas que ajudassem o profissional a descobrir de fato qual é a verdadeira vocação e profissão deles, Uhum. né? Com E certeza. eu costumo brincar que às vezes a gente tem coisas na infância desde os meus 14 e hoje eu vejo que eu era empreendedora, né? Ah, que legal. Porque a minha mãe falava assim, eu queria sair, minha mãe falava, não tenho dinheiro porque era eu e mais 3 irmãs. E de fato, naquela época era difícil, não tem as facilidades que a gente tem hoje. E eu falei assim, eu vou fazer dinheiro para eu poder sair. As outras ficaram lá em casa enquanto eu saía. Mas dentro disso, eu sempre fui uma mulher determinada, uma mulher que sempre acreditei nos meus sonhos, sempre tive a esperança que as coisas seriam melhores.
Então, hoje, eu vejo, e eu até costumo postar minha foto de quando eu vivia no pior momento da minha vida. Por quê? Eu honro aquela mulher que eu fui, porque sem ela eu não estaria aqui Sim, com hoje. Mas certeza. você falou a palavra muito chave, sabe? Sonhos. Sonhar é, assim, o principal motivo para a gente viver. Com certeza. Sem Exato. sonho, ninguém É. consegue realmente ter uma vida equilibrada, uma vida legal. Porque Sim, ele é o que nos motiva é o sonho, né, Com sim, Bel? certeza. Sonhar, eu acho assim que tem que ter sonho, você tem que ter ambição de conquistar alguma coisa, de seja né, o que for. Né? Sem sonho não dá, né, É Dirce? verdade. Mas, Paula, aproveitando aqui, nós vamos falar, né, de toda claro. essa parte aí da transição de carreira. Eu sei que a mulher, a mulher, a mulher é muito dedicada naquilo que ela faz, Sim, né? E é lógico que a gente precisa de uma pausa aí no dia a dia. claro. Então, nem todo cansaço, gente, é físico, tá? Às vezes, o que pesa são os ambientes, as conversas, dias acumulados sem pausa. E a defumação é um ritual simples, mas profundamente transformador. Eu adoro. Na minha casa, eu tenho incenso, eu acendo, eu fico de boa ali, relaxando um pouco. E quando a Gente, fumaça. Oi. e é da época de Cristo, diante de Pois é, todas as religiões, defumação tem tem a defumação. defumação. E voltando aqui, quando a fumaça sobe, ela não limpa apenas o ambiente, né? Ela ajuda a organizar o que a gente carrega naquele dia pesado, né? Daquele dia que a gente teve. Então, o bastão de ervas é um convite para desacelerar, respirar e voltar para si. Se você sente que precisa desse momento relax, né, de relaxamento total, entre em contato com a Isabel. Ela vai te ajudar a escolher o melhor bastão para o momento que você está passando, tá? É uma delícia, você acende, perfuma a sua casa, você entra em contato lá, fica ensimesmado um pouquinho, aproveitando o momento. Então, acesse Bela Chama Aromas, Bela Chama Aromas. Limpa o ambiente, limpa a É mente. isso aí, olha, ó o slogan, hein? Paula, e voltando aqui, né? Se você pudesse se permitir recomeçar sem medo do julgamento, o que você faria de diferente hoje? Bom, hoje eu faria muitas coisas diferentes. E a primeira coisa que eu faria, quando eu era mais jovem, eu tinha os meus 20 anos, eu falava assim, gente, não vejo a hora de acabar essa formação, a minha faculdade, para eu poder nunca mais Fazer pegar um em livros, livro. nem ver nada disso. E fiquei por muitos anos sem estudar de fato. Como eu falei, quando eu ingressei no RH, o que me ajudou muito eu já tinha uma faculdade ali, que a base era de administração de empresas, e depois disso eu fiz, eu falei assim, gente, eu já trilhei um caminho aqui no RH, mas eu quero aprender para ver se o que eu apliquei, o que eu executei, se de fato estava correto, porque na verdade eu fiz com base em livros, com base em artigos, com base em uma Uhum. série de Teoria. coisas, né? Eu aprendi sendo autodidata, porque na época a empresa ali falou para mim: olha, você tem que fazer, a gente tem um budget muito restrito para isso, mas a gente conta com você porque você resolve tudo. Então tá. Sim. A gente foi lá tentando dentro do melhor que eu poderia fazer com a ferramenta que eu tinha no momento. E eu fui trilhando esse caminho, e quando eu fui fazer a formação, né, aí eu resolvi voltar e fazer uma segunda graduação, que aí foi em gestão de RH nos processos empresariais. Então, depois disso, eu fui fazendo várias pós e estudo até hoje. Então, mas dentro disso teve um bom distanciamento. Distanciamento, Então, né? por exemplo, eu terminei minha faculdade aos 24 e eu já estava, inclusive, casada. Nessa época, eu estava grávida da minha filha. Então, nesse período, eu, né, não que eu me arrependa de ter constituído família naquele momento, Uhum. nem nada. Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho para mim lá no passado, eu diria o seguinte: nunca deixe de estudar. Porque eu voltei a estudar, eu parei com 24 e voltei aos 37, ou seja, tiveram alguns anos Eu sei ali. o que é isso, porque eu voltei agora a estudar e eu sinto assim, não que eu não consiga mais, eu consigo, mas que eu dei uma parada e essa parada Ah, dificulta sim, bastante, porque né? depois você tem que entrar na Sim, rotina também É, do aprender, né? é. Porque. sim, E uma coisa, um adendo aqui falando, porque hoje a gente tem um certo movimento aí, né? Ah, sei lá, justamente pelo digital, né, Dirce? Ah, você não precisa fazer faculdade. Você não precisa estudar.
Eu não concordo muito com isso, né? Eu Eu acho também não. que o estudo ele faz toda a diferença. E é legal você apontar isso, sabe? De que precisa sim se atualizar, estudar. E esse recado para essa mulherada que E está no não é por mercado de nada não, mas trabalho, o né? cheirinho do livro é uma maravilha. É muito Exato, legal. exato. Eu sempre, nunca deixei de ler, mas ir para uma faculdade, sentar e Uhum. trilhar aquela jornada do passado, É, para aí mim. eu acredito que eu também não É. faria Mas mais. assim, olha, o que eu recomendo fortemente, muitas pessoas, eu não digo para a pessoa fazer uma nova formação como eu fiz, mas eu digo para a pessoa que ela pode investir hoje em MBAs, especializações. Sim. Se atualizar é muito importante, porque o mercado de trabalho Muda. não só muda, mas como ele está cada vez mais buscando faculdades renomadas, Sim. buscando pessoas que tenham um conhecimento X. Então, por exemplo, hoje em dia, inteligência artificial, ela está muito aplicada nos negócios. Aham. Então, por exemplo, tem profissionais que eu atendo de finanças que hoje fazem um MBA fora, exatamente para se aprofundar nas finanças dentro da inteligência artificial, em fazendo na parte estratégica, não na parte operacional. Mas na parte estratégica, eles estão reaprendendo isso. Então, hoje, cada vez mais, se você não tem idiomas, vai Vai estudar e vai estudar, vai desenvolver. desenvolver. Mesmo porque, para você viajar para fora, você também vai. Para pedir um copo d'água, tem que ser em inglês ou em espanhol, ou em outro idioma qualquer. Se for na Europa, se você for para Itália, tem que focar no italiano. Se for É, para França, no francês. Então, óbvio, mas tendo pelo menos o inglês, você consegue se Consegue se virar. combinar. E ter uma boa comunicação em qualquer país, né? Então, isso é um ponto e a gente tem que importante. usar a tecnologia a nosso favor Com também, certeza. né? Exatamente. Porque hoje em dia você consegue fazer toda essa parte de estudos usando a tecnologia, usando tanto a IA como também cursos por vídeo e coisas desse E o tipo, não online é? ajuda bastante hoje O também, online, né? Exatamente. eu tinha esquecido dessa O palavra, online ajuda online, demais. Exatamente. entendeu? E hoje tem várias formações EAD. Então você nem. Exatamente, E tem formações, inclusive, de faculdades renomadas de Aham. fora, das quais exatamente. você pode estudar é, dentro do Brasil Dentro, sem ir para sem o precisar. país. Muito Então, legal. obviamente que você precisa ter É isso minimamente o aí. inglês. Paula, me diz aqui, como você pode recomendar algo para as nossas ouvintes, né? 40 a mais, que acreditam que não podem fazer uma transição de carreira após os 40 anos. Bom, primeira coisa que eu recomendo é que para elas refletirem a respeito do seguinte, elas têm uma carreira construída, seja na área de RH, na área de finanças, na área de marketing, comunicação, independente da área delas. Então, elas têm uma trajetória de 20, 30 anos dentro daquela área. Então, o que eu recomendo? Você pode transformar o seu conhecimento em um ativo intelectual. E você pode ser bem remunerada por isso, inclusive. Né? E ainda, melhor, ajudar outras mulheres a transformar suas vidas assim como você transformou a sua. Ah, que legal, isso é muito Né? legal. Então, Legal. hoje, o meu grande propósito é isso, é impactar um número maior de mulheres, né? Quanto mais mulheres, melhor, para ajudá-las a transformar não só as suas carreiras, mas também as suas vidas, porque acaba sendo uma questão muito interna, uma mudança de mentalidade, que, eu não posso mais. Sim, eu posso, eu ainda posso, Eu ainda Ah, posso. né? É muito isso bom. aí, eu ainda Eu posso. ainda Eu ainda posso. posso. Mas assim, Paula, aproveitando esse gancho que você deu aí, né? Vamos falar, eu tô fazendo, a gente tá falando mais assim na carreira mesmo, dentro Uhum, de corporativo, mas também existe a transição para o empreender. sim. Né? Você pode comentar um pouquinho assim, porque eu sei que os desafios que a gente vai encontrar, como a gente estava conversando, né? Quando a gente começa lá, eu fui de CLT muito tempo, eu fazia tudo para os outros, eu tinha uma engrenagem que funcionava a meu favor, né? Uhum. Quando eu fui empreender, era eu keep, eu tinha que fazer tudo. E É. tem as dificuldades, né, quando a gente vai empreender. Mas eu queria que desse a opinião, a sua opinião. Vamos supor, você, a pessoa que está em transição de carreira, para ela empreender, né? Além do, o que que ela pode aproveitar disso para ela fazer Bom, empreender? primeiramente, ela para empreender, ela já tem uma carreira, ela já conhece bem a área dela. Mas ela tem que estudar também um pouco de marketing, ela tem que estudar sobre Uhum. vendas, ela tem que estudar sobre negociação, ela tem que entender um pouco de administração, Sim, de como eu vou administrar, de que ela tem que entender que mesmo que ela seja uma eu equipe ou uma eu empresa, né, uma eu empresa,
ela tem que, ou você é SA, chama Aham. É, o nome da você é forma que É, Então, dentro disso, o que eu recomendo? Que você estude. Se você não tem uma base em administração, em finanças, precisa ter. Assim como você tem que saber vender, porque todo empreendedor vende o seu vende. trabalho. E também, né, e um ponto muito importante, não pensa que você já vai chegar tendo uma equipe, não vai. Não vai. Por bastante tempo, porque o que a gente precisa é colocar, né, às vezes a gente só tem aquele vício, aquele costume do CLT e nada de errado com isso, porque a minha carreira toda foi construída dentro do A minha CLT, também. mas dentro disso, o que eu sempre recomendo, que as pessoas entendam que elas vão ter que criar processos, que elas vão ter que ter momentos que elas vão fazer vendas, prospecção, follow-ups, e por aí vai, né? E vão ter momentos que ela vai estar ali fazendo o que ela ama, dentro do marketing, dentro de RH, dentro da área dentro do financeiro. Então, nem sempre a gente vai fazer só o que a gente ama. A gente também tem que fazer publicações. Então, a gente tem Sim, que ser tudo. A gente é. tem que ser o proprietário, o fundador, o talento, o expert no que vai fazer a entrega, mas também a gente tem que ser o gerente financeiro, o gerente administrativo, o gerente de vendas, o gerente de marketing, de comunicação. Então, a gente tem que ter tudo Ter essa isso, cabeça, né, ter que essa você vai ter que mentalidade que a gente mentalidade, vai ter que aprender tudo tudo isso. isso. Aham. E, óbvio, não tudo de uma vez, mas existem pessoas que podem acelerar o seu Esse é o caminho em processo. cada uma desses Muito legal, processos. muito legal. E, Paula, aqui no nosso podcast, Uhum, nós temos um quadro aqui chamado Entre Risos e Vivências. aham, E eu vou ler um texto para vocês, de acordo com o nosso tema aqui de hoje. Mudar de carreira após os 40 anos é, acima de tudo, um ato de coragem intelectual e emocional. É o momento em que a segurança do que já conhecemos deixa de ser suficiente e o desejo de propósito passa a falar mais alto do que o medo do incerto. Muitos olham para essa transição como um recomeço, mas na verdade ninguém começa do zero aos 40 anos, não é verdade? Carregamos conosco um repertório de crises gerenciadas, uma resiliência moldada pelo tempo e uma capacidade de leitura humana, e isso levem para a vida. A gente desenvolve uma capacidade de leitura humana que nenhum diploma recente consegue entregar. O desafio não está apenas em aprender novas ferramentas, né? Mas desaprender o hábito de definir apenas por um cargo ou uma trajetória antiga. Nessa fase, a vivência se torna o nosso maior diferencial competitivo. Aprendemos a rir das nossas próprias inseguranças, porque já entendemos que o erro é parte do processo e do crescimento. A transição na maturidade não é sobre o que nos falta, mas sobre o que finalmente decidimos transbordar em uma nova direção. Então, eu faço convite a você, se você está em transição de carreira, se permita, né, Dirce? É A uma verdade. nova possibilidade, a um novo processo, a um novo conhecimento. E lembre-se que nunca é tarde, independente da sua idade. Bom, as minhas redes sociais é @paulacurso no Instagram, @paulacurso mentora de carreira. No LinkedIn, que é a minha rede principal, @paulacurso. No Facebook também, @paulacurso, mas lá vai ter muito pouca coisa. Enfim, gente, @Paula Curso. É isso aí. Exatamente. E eu Um ainda brinde, posso, um brinde, eu Paula, obrigada. posso. Eu ainda Obrigada. posso, gente. Sou Até eu o próximo quem, Obrigada. sou eu episódio. quem Muito agradeço a obrigada, vocês, viu? meninas. Obrigada.